Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre os 5 sentidos que estão presentes na maioria aí dos mamíferos, mas principalmente nos seres humanos, tá? Gente, na aula passada a gente viu sobre alguns receptores, né? Os quimiorreceptores, mecanorreceptores, fotorreceptores, e a gente viu qual que era a função de cada um. No finalzinho da aula passada, eu expliquei para vocês que nos mamíferos, mas principalmente nos seres humanos, esses receptores, eles estão presentes em maiores quantidades em determinados órgãos. Por exemplo, os nossos olhos, eles estão cheios de fotorreceptores, que são sensíveis à luz. A nossa epitélio nasal e a nossa língua estão cheios de quimiorreceptores, que são sensíveis a substâncias, a cheiros, a gostos, né, que são quimiorreceptores, tá? A nossa pele está repleta de mecanorreceptores e termorreceptores, né, que conseguem identificar o toque e a sensação de calor. Então, como vocês podem perceber, existem órgãos que têm esse maior número de receptores, e é o que a gente vai ver agora. Então, nos seres humanos, os receptores podem estar distribuídos pelo corpo inteiro ou concentrados nos órgãos sensoriais, que são 5: os olhos, as orelhas, pele, nariz e língua, tá? Depois que esses estímulos eles são captados, eles são levados pelos nervos até o cérebro, aonde o cérebro recebe aquela informação, aquele estímulo, e interpreta aquele estímulo e elabora uma resposta para ele, tá? Então, os órgãos dos sentidos, os 5 sentidos, eles são extremamente importantes para o nosso corpo, para a gente conseguir sobreviver no ambiente. As pessoas que têm alguma deficiência na visão, na audição, elas sentem uma grande dificuldade, digamos assim, em fazer algumas atividades que pessoas que têm aquele sentido conseguem fazer tranquilamente, né? Então, vejam como é importante esses sentidos, é importante a gente também cuidar da saúde deles. Além do mais, as pessoas que têm alguma deficiência em algum órgão do sentido, saibam que eles acabam aprimorando os outros sentidos. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de visão, ela tem um tato, o sentido do tato, muito mais aprimorado do que nós, porque é como se ela enxerga, não que ela enxerga pela mão, pelo tato, né? Nada disso. Mas ela, ao tocar, ela consegue identificar as coisas e imaginar o que está acontecendo. Então, o tato dessas pessoas que têm problema de visão é muito mais desenvolvido que o tato de uma pessoa que não tem. Então, só para vocês saberem aí que pessoas que têm uma certa deficiência em algum órgão do sentido acaba aprimorando os outros órgãos, tá? Então, a gente vai começar pelo sentido da visão. Quem é responsável pela visão nos seres humanos? Os olhos. Então, os nossos olhos são os nossos órgãos do sentido da visão. E os olhos, eles estão cheios de receptores, que são chamados fotorreceptores, que recebem estímulos luminosos, e esses receptores, eles são encontrados em grande quantidade aqui na retina. A retina é essa membrana amarelinha aqui que está representada, que vocês conseguem ver aqui, que é a parte onde estão localizados esses receptores. E quem são esses receptores? São os cones e os bastonetes. Então, olhem essa imagem de cá agora. Aqui tem uma imagem ampliada da retina. Então, ó, aqui tá a retina, estão vendo? Esse desenho aqui tá mostrando um pedacinho da retina, olha só. Então, aqui estão os cones e aqui os bastonetes. Os cones, eles são responsáveis por detectar as informações de cores. Então, são os cones que são os receptores que identificam as cores. Já os bastonetes, eles vão identificar e distinguir a claridade, a escuridão, movimentos e formas. Aí, tanto os cones quanto os bastonetes, percebam que eles estão ligados aqui a vários neurônios, estão vendo?
E esses neurônios, então, o cone ou bastonete, que são receptores, fotorreceptores, eles recebem a informação, recebem um estímulo e mandam aqui através do nervo óptico para o cérebro. E o cérebro, ele vai identificar, então, esse estímulo, vai interpretar e elaborar uma resposta para ele, tá? Então, esse aqui é o nosso sentido da visão. Aí nós temos o sentido da audição, né? O sentido da gente conseguir ouvir as coisas. Então, a audição, qual é o órgão do sentido da audição? A orelha. Então, a orelha, vocês vão ver que ela é composta aí por várias estruturas e cada um vai ter uma função particular para a gente conseguir ouvir as coisas. E esse sentido, ele também está relacionado com o nosso equilíbrio, saber se a gente está de pé, se a gente está deitado, para o lado, enfim. Então, eu já vou explicar isso para vocês, beleza? Então, vamos começar analisando aqui as estruturas da orelha. Então, começa-se aqui pelo pavilhão auricular, que é essa parte externa da orelha, geralmente não, é uma estrutura formada por cartilagem, né? Se você pegar na tua orelha, você consegue mexer nela com grande facilidade, porque ela não é composta por ossos em si, é uma cartilagem. E aí, a função desse pavilhão auricular, ele é captar sons e direcionar esse som até aqui na membrana timpânica, que é essa estrutura aqui, ó. A membrana timpânica, ela vibra quando ondas sonoras batem nela. Então, vocês já devem ter ouvido falar que todos os sons, eles emitem ondas. Até quando passa um carro com um som super alto, não chega a tremer os vidros até, por quê? Porque aquele som, ele está emitindo ondas, tá? E essas ondas vibram, e quando elas se chocam com o vidro, com alguma coisa, treme. Então, a mesma coisa acontece lá na nossa membrana timpânica. Quando o som entrou aqui no pavilhão auricular e chegou na membrana timpânica, ela acaba vibrando com as ondas, certo? E aí, quando ela vibra, ela acaba transmitindo aos ossículos, que são 3 ossinhos aqui presentes lá dentro do nosso ouvido, ó, 3 ossinhos que são chamados martelo, bigorna e estribo, são os ossos mais pequenininhos do nosso corpo humano. Quando a membrana timpânica vibra e mexe com os ossos aqui, eles conseguem transmitir, então, essas vibrações da membrana timpânica para lá para dentro da orelha interna. Então, olhem só, esses 3 ossinhos aqui, ó, um osso, aqui, ó, aqui um ossinho, aqui o outro e aqui outro. Esses 3 ossinhos, quando essa membrana timpânica vibra, percebam que ele está ligado com essa parte externa do ouvido, da orelha, e com a parte interna, ó, para cá externo, para cá interno, tá? E aí, quando a membrana timpânica vibra, eles estão conectados e ele acaba, então, transmitindo essas vibrações da membrana timpânica para lá, para dentro da orelha interna, tá? E aí, essas vibrações, elas vêm lá para a cóclea. A cóclea é um tubo em forma de espiral que está preenchido por líquido. E lá na sua parte interna, existem um monte de células ciliadas, né, que são mecanorreceptores, que quando os estímulos sonoros, aquelas vibrações chegam, elas convertem essas vibrações em impulsos nervosos e manda esses impulsos nervosos lá pelo nervo auditivo. O nervo auditivo vai levar esses impulsos nervosos até o cérebro, aonde vai ser interpretado aquele estímulo e gerado uma resposta, tá? E aí também existem essas estruturas aqui que são chamados os canais semicirculares, que estão ligados, gente, com o nosso equilíbrio. Esses canais semicirculares, eles são estruturas que estão localizadas lá dentro da orelha interna, como vocês podem ver, eles estão desse lado, né? Ou seja, na parte da orelha interna.
E aí, eles estão relacionados com o equilíbrio do nosso corpo. Eles são preenchidos por um líquido que se desloca na medida que a sua cabeça se desloca. Então, se a tua cabeça vai para um lado, esse líquido vai para aquele lado. Se a tua cabeça mexe para o outro lado, o líquido também vai para lá. E ele acaba, então, estimulando, esse líquido acaba estimulando algumas células sensoriais que estão ali presentes nesses canais. E aí, esses canais, então, eles acabam transmitindo impulsos nervosos ao cérebro, informando a direção para onde a gente está indo. Então, daí é o encéfalo que vai identificar o tipo de movimento, né, para qual lado está indo, se é para frente, se é para o lado, se é para cima, se é para baixo, e vai ajustar o teu corpo a esse movimento, né, fazer você conseguir interpretar o que está acontecendo. Existem muitos problemas, labirintite e tudo mais, que é problema aqui, tá, pessoal? As pessoas ficam tontas, não conseguem... uma coisa, sabe quando você acaba ficar rodeando um monte assim, até ficar tonto, e quando você para, por mais que o teu corpo parou, parece que tudo ainda à sua volta está girando, porque o líquido lá dentro do seu canal semicircular ainda tá balançando, então nem presta fazer isso, tá, pessoal? Ficar girando assim a ponto de ficar tonto, porque daí o teu cérebro, como aquele líquido lá dentro ainda tá se movimentando, teu cérebro interpreta como você também se estivesse movimentando ainda, tá? O outro sentido é o tato. O tato ele é um sentido relacionado aí com mecanorreceptores e termorreceptores. Os mecanorreceptores são aqueles sensíveis ao toque e os termorreceptores sensíveis à temperatura, né? E esses receptores eles ficam próximos da superfície do corpo, que no caso dos seres humanos é a pele, certo? A pele ela é dividida em dois tipos, em dois tecidos, desculpa. A epiderme e a derme. Então, analisem aqui, tem um pedaço, né, mostrando como que é dentro ali da pele humana. Então, vamos ter a derme, que é essa estrutura daqui para baixo, ó, a derme, e a epiderme. A epiderme está aqui, bem na superfície, tá bom? Na derme vão estar presentes os mecanorreceptores, que são sensíveis à pressão. Então, olhem, aqui tem uns exemplos de mecanorreceptores. Eles vão receber, captar estímulos de pressão. E nós também temos os mecanos, algumas terminações nervosas livres, que vão ser sensíveis aí à dor, à temperatura, à pressão também, ao frio, enfim, uma variação aí de estímulos. Então, esses receptores acabam captando o estímulo, levando até o nosso cérebro, que vai interpretar esses estímulos e elaborar uma resposta, né? O sentido do tato é bem simplesinho de entender. Aí nós temos o sentido do olfato. O sentido do olfato, ele está relacionado aí com o nosso epitélio nasal, então ele acontece dentro do nosso nariz, que estão cheios e cheios de quimiorreceptores, tá? Então, as substâncias que estão dispersas no ar, por exemplo, o cheiro de uma flor, elas acabam entrando nas nossas narinas, na nossa cavidade nasal, e se difundem no muco que reveste essas cavidades nasais. E elas acabam estimulando aqui as células olfativas. Opa, cadê minha flechinha? Aqui, as células olfativas, que vão interpretar esse estímulo e gerar um impulso nervoso, levando esse impulso nervoso até o cérebro, que vai interpretar e identificar essa sensação olfativa. Se é o cheiro de uma flor, se é o cheiro de uma comida, se é o cheiro de algo desagradável, enfim. Então, são as células olfativas que estão dispersas aqui na nossa cavidade nasal, que vão captar esses estímulos e levar até o nosso cérebro através do impulso nervoso, certo? Daí nós temos também, por fim, o sentido da gustação. O sentido da gustação, ele também depende de quimiorreceptores, que são aqueles receptores
que identificam substâncias, né, estranhas, digamos assim, substâncias à parte do nosso corpo. O principal órgão de gustação dos seres humanos é a língua, por mais que no palato, na faringe, na laringe, ainda tenham lá algumas papilas gustativas que consigam identificar o gosto de alguma coisa, mas a nossa língua é o principal órgão do sentido da gustação, né? Então, a nossa língua, ela tá repleta, cheia de estruturas chamadas papilas gustativas, que são estruturas que contêm receptores, os quimiorreceptores. Então, aqui tá um zoom, ó, das papilas gustativas. Então, na nossa língua tá cheio de papilas gustativas, que é isso daqui, ó, tá bom, gente? E essas papilas gustativas, elas estão ligadas a terminações nervosas, que levam, então, os estímulos captados aqui no gosto, né, para o nosso cérebro identificar se é salgado, doce, enfim. E aí, em cada local da nossa língua, existem papilas gustativas que são mais sensíveis a determinados gostos. Por exemplo, na ponta da nossa língua, existem as papilas gustativas que vão conseguir captar muito mais o gosto do doce. Já aqui do lado da nossa língua, existem as papilas gustativas que vão identificar o gosto de azedo. Nessa parte aqui, gosto do salgado. Bem lá no fundo é o gosto do amargo. E nessa região aqui é o que a gente chama da região umami. Esse umami, ele é um quinto, digamos assim, um quinto sabor, né? Não se enquadra nem no salgado, nem do doce, nem do amargo, mas ele está relacionado, por exemplo, com o gosto da sardinha, gosto de tomate, molho de tomate, ketchup, assim, esses produtos mais industrializados e que intensificam mais o sabor, tá? Aí essas papilas gustativas, então, que estão localizadas nesses locais da língua e não interpretam nada, eles só captam os estímulos, né? O estímulo leva pelas terminações nervosas até o cérebro, que vai identificar, vai interpretar o sabor pra gente, beleza? E aí, existem alguns cuidados para manter a saúde dos órgãos do sentido, porque existem doenças que podem ser provocadas por micro-organismos, podem ser doenças hereditárias, ou até mesmo doenças causadas por questões comportamentais, por exemplo, falta de higiene, imprudência, digamos, apertar o olho, usar um fone de ouvido muito alto, ou seja, hábitos inadequados que acabam prejudicando os teus órgãos dos sentidos, que são extremamente importantes para a nossa vida, tá? Então, existem aí algumas dicas. Uma delas é manter uma alimentação saudável, né, e equilibrada, com nutrientes variados, porque cada alimento pode ter um tipo de nutriente que é importante. Por exemplo, a cenoura. A cenoura é muito importante para a visão, né? Ela tem lá os seus nutrientes que ajudam a manter uma visão boa, certo? Então, uma alimentação variada e saudável ajuda a manter os órgãos dos sentidos saudáveis. Não beber e não fumar. Ir periodicamente ao médico. Escovar sempre os dentes, as línguas não, né? A gente só tem uma. Escovar os dentes, a língua, as bochechas, o céu da boca, escovar tudo bem direitinho para não ter problema. Sempre ler em locais bastante claros para não ter problema de visão. Passar protetor solar para proteger a sua pele, que é tão importante aí para o nosso sentido do tato. Não ouvir música alta em fone de ouvido, em som, mesmo som alto. Isso prejudica muito a tua membrana timpânica, pode até causar surdez se você ficar não levando a sério essas dicas que dão para não usar fone de ouvido alto, tá? E muito cuidado também com o cotonete ou qualquer outro
aparelho pontiagudo que as pessoas utilizam para limpar o ouvido, coçar o ouvido, enfim. Isso aqui, ó, gente, quando entra lá no pavilhão auricular, depois que entrou no pavilhão, chega lá na membrana timpânica. E se você ficar apertando aqui, vai prejudicar a tua membrana timpânica e pode até te deixar com um problema sério de surdez, tá? Então, gente, a aulinha de hoje era sobre isso. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Também estou mandando para vocês as folhas do livro didático para leitura. E na aulinha que vem vai ter um trabalho sobre os 5 sentidos, tá bom? Por isso que vocês têm que prestar bastante atenção nesse vídeo e também na leitura, tá bom, gente? Qualquer dúvida é só chamar. Obrigada por terem assistido até aqui e tchau, tchau!